Yasmin Brunet surpreende fãs por emagrecimento e revela tratamento de lipedema. Entenda a condição. Modelo e ex-participante do BBB 23 já havia abordado o assunto em entrevista no Encontro, em abril deste ano. Cirurgião vascular e médico esclarecem dúvidas. Yasmin Brunet chamou a atenção de seus seguidores com recentes publicações nas redes sociais em que exibe corpo mais magro. A influenciadora e ex-BBB, de 36 anos, convive com o lipedema, uma doença vascular crônica, caracterizada por acúmulo anormal de gordura e inchaço, e tem compartilhado os resultados de seu processo de emagrecimento após tratamento específico para o transtorno, nos comentários de suas publicações recentes, em que exibe o corpo de biquíni. Seguidores e fãs não deixaram de reparar a mudança. A modelo explicou, no início deste mês, que perdeu 8 quilos em 2 meses com mudança de rotina alimentar e exercícios físicos. Cortei o glúten totalmente. Diminui muito a lactose, comendo mais saudável, fazendo exercícios diariamente, tomando vitaminas para desinflamar o lipedema, disse a modelo em seu Instagram após ser questionada sobre o emagrecimento. O que é lipedema? Reconhecida como parte da classificação internacional de doenças CID. Somente em 2022, a lipedema é uma doença vascular crônica com causas genéticas, que afeta essencialmente mulheres e é caracterizada por acúmulo anormal de gordura e inchaço. De acordo com a Secretaria de Saúde, a doença atinge cerca de 12% das mulheres brasileiras. Uma delas é Yasmin Brunet. Depois de revelar sofrer com a doença durante sua participação no BBB 24, a modelo chegou a falar sobre o assunto no encontro com Patrícia Poeta, em abril deste ano. A principal característica desta doença inflamatória é o acúmulo desproporcional de gordura nas pernas, mesmo quando são magras, e que não responde à dieta ou à atividade física, conforme explica o cirurgião vascular Leonardo Stambowski, membro titular da SBACV e da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular. Uma característica importante para o diagnóstico diferencial é que, diferentemente de outras causas de inchaço, o lipedema poupa o pé. Essa é uma doença que afeta cerca de 1 a cada 10 mulheres. Acredita-se que a razão seja por influência hormonal e genética, afirma ele. O ginecologista Fabiano Serra acrescenta que é uma doença do tecido adiposo. É uma gordura doente que tem traves de tecido fibroso, que seriam cicatrizes por conta de um processo inflamatório contínuo. Segundo os especialistas, o diagnóstico pode ser feito através de um exame clínico, apesar de haver exames complementares para a confirmação. Uma consulta com um médico que conheça da doença vai ser suficiente para identificar, aponta o ginecologista, listando alguns sinais e sintomas comuns. Lipedema não tem cura. Como lidar com a doença ao longo da vida? O lipedema não costuma afetar a mulher em uma idade específica, mas existem fases em que existem gatilhos. Os especialistas apontam as fases em que a doença ganha mais ênfase. Puberdade, fase em que a criança vira adolescente e que se inicia a produção hormonal. Muitas meninas também podem ganhar peso. Essa é uma fase que já pode desenvolver o lipedema. Gestação, período em que os hormônios ficam diferentes também. Aumentam bastante e, com isso, associado ao ganho de peso que a gestação promove, pode piorar o lipedema. Transição menopausal. A transição do climatério para a menopausa. Nessa fase, o lipedema pode ter uma piora. O ginecologista reforça que existem suspeitas de que exista influência hormonal, mas não está claro se é a oscilação hormonal ou se é simplesmente a presença do hormônio que faz com que o lipedema piore. Tratamentos para lipedema. O que muda na alimentação e exercícios físicos. O cirurgião vascular Leonardo Stambowski ressalta que o lipedema é uma doença inflamatória. Por este motivo, exige mudanças de hábitos importantes. Uma educação alimentar e física é fundamental para o controle da inflamação. Além disso, o tratamento não cirúrgico, conservador, incluindo drenagem linfática e uso de meias compressivas associadas, amenizam bastante os sintomas do quadro, afirma ele. A alimentação balanceada e a regularidade de exercícios não devem se limitar a um determinado período. Essa mulher vai precisar dos cuidados ao longo de toda a vida. A mudança no estilo de vida é fundamental para prevenir a evolução da doença. O que ela já conquistou do lipedema, em geral, não melhora muito, explica Fabiano Serra. Mas ele afirma que se essa pessoa tiver uma gordura normal associada ao lipedema, essa gordura pode melhorar a partir da mudança de estilo de vida. Vai dar uma sensação de que houve uma melhora. Às vezes, com o exercício físico, essa mulher começa a se enxergar melhor, melhora a autoestima,
libera endorfinas, e isso pode contribuir também. Qual é o tipo de alimentação ideal para quem tem lipedema? Uma dieta anti-inflamatória é a melhor aliada. Se essa mulher pudesse se adaptar a uma dieta, a mediterrânea seria a ideal. E os exercícios físicos, tanto aeróbicos quanto de resistência, acrescenta o especialista. Já a oscilação de peso deve ser bastante controlada. Para quem tem lipedema, isso não é só um fator desencadeador, como também causa grande piora da doença. O ideal é manter um peso adequado. Qual o profissional você deve procurar para realizar o diagnóstico? Os especialistas são unânimes quanto ao melhor caminho para se encontrar as respostas para as dúvidas relacionadas ao diagnóstico da doença. Inicialmente, é importante procurar profissionais que conheçam o lipedema. Alguém que entenda da doença, pode ser uma equipe interdisciplinar, com endocrinologistas, ginecologistas e vasculares, aponta o ginecologista. Segundo ele, o vascular tem uma vantagem sobre os demais especialistas, uma vez que poderá diferenciar lipedema, linfedema e varizes. Mas eu, como ginecologista, acabo fazendo muitos diagnósticos no meu consultório, pois o principal fator é conhecer a doença, afirma Leonardo Stambowski. Recomenda a procura de um angiologista ou cirurgião vascular e orienta sobre clínicas multidisciplinares compostas por cirurgiões vasculares, cirurgiões plásticos e endocrinologistas. Cirurgia para tratamento do lipedema não é isenta de riscos. A cirurgia para a melhora da qualidade de vida de mulheres que têm lipedema costuma ser recomendado para quem está num estágio mais avançado da doença. Em novembro deste ano, o tratamento através da cirurgia veio à tona após a morte da influenciadora Luana Andrade, de 29 anos, que se submeteu a lipo no joelho por conta do lipedema. De acordo com o ginecologista do Instituto Lipedema, que conta com uma equipe especializada na doença, a cirurgia é uma forma de tratamento, mas ele pondera. Em geral, a gente reserva esse tratamento para mulheres que têm um lipedema um pouco mais avançado. Algumas mulheres que sofrem com um maior desconforto em relação aos membros inferiores optam por operar. A decisão da cirurgia parte muito mais da paciente do que do médico. Mas é claro que se você tem um lipedema grau 1, que é leve, a orientação inicial é que essas pacientes façam a dieta, os exercícios físicos e que não ganhem peso absurdamente ao longo da vida. Ressalta ele. É uma conversa de pesar riscos e benefícios mesmo. A cirurgia não é isenta de riscos. Então, até que ponto o lipedema incomoda mesmo? É essa pergunta que temos que fazer para o paciente, acrescenta Fabiano Serra. Leonardo Stambowski alerta que a cirurgia é uma opção terapêutica com resultados promissores e que é indicada para pacientes com desconforto importante, seja estético ou funcional. Lembrando que a cirurgia não é curativa e deve ser associada a medidas de controle clínico e acompanhamento a longo prazo. Entenda a função da cirurgia de lipedema. É um pouco mais complexa. De acordo com o ginecologista, o lipedema foi reconhecido como uma doença em janeiro de 2022, com a introdução no CID-11, sendo incluída no livro de classificação internacional de doenças. Ou seja, ainda é uma doença bastante recente, o que torna a cirurgia para o tratamento ainda inacessível para a maioria da população. A gente não tem um SUS que cubra a cirurgia de lipedema. Os convênios também não fazem parte do rol de cobertura. É algo que provavelmente vai ser discutido no futuro, acredita o médico. Como a cirurgia ajuda a amenizar os sintomas da doença? Segundo Fabiano Serra, parte do tecido doente é retirado durante o procedimento, inclusive com as fibroses, e por isso há uma diminuição do volume de doença. O tecido gorduroso doente que foi retirado não cresce de novo, mas isso não impede que outros tecidos gordurosos fiquem doentes com lipedema. Com lipedema, esclarece ele. Por este motivo, a paciente sente mais conforto. A sensação de perna cansada, pesada e de dor à pressão podem melhorar com a cirurgia de lipoaspiração desse lipedema, indica o especialista. É uma cirurgia diferente porque esses nódulos de gorduras são bem difíceis de serem aspirados. Tem que fazer desentupimento da cânula com frequência. É uma cirurgia um pouco mais complexa, destaca o médico, afirmando que a cada cirurgia só pode ser retirado até 7% do peso corporal da paciente. Nunca vai dar para remover todas as células doentes. Existem pacientes que, por terem um lipedema tão pronunciado, precisam ser submetidas a várias cirurgias. Leonardo Stambowski afirma que muita gente consegue conviver com a doença, mas a busca pelo diagnóstico é essencial para dar início a mudanças de hábitos e, desta forma, evitar problemas futuros. O que não significa
a necessidade de se submeter à cirurgia. O lipedema é pouco diagnosticado. Portanto, boa parte das pessoas convive com a doença sem sequer saber que tem. Mas dependendo do estágio, muita gente pode ter uma perda importante da qualidade de vida e levar a problemas articulares. O lipedema. Entendendo uma doença pouco diagnosticada. O lipedema é uma condição muitas vezes subdiagnosticada que afeta predominantemente mulheres, levando a um acúmulo anormal de gordura em áreas específicas do corpo, como pernas e quadris. Apesar de ser uma doença que pode afetar significativamente a qualidade de vida, muitas pessoas convivem com ela sem ter um diagnóstico claro. A falta de informação e o desconhecimento sobre a doença contribuem para que o lipedema seja frequentemente confundido com a obesidade ou a celulite, resultando em um tratamento inadequado. É crucial entender os sintomas, as causas e as implicações do lipedema para que os pacientes possam buscar o suporte necessário. Os sintomas do lipedema vão muito além de um simples aumento de volume nas pernas. As mulheres que sofrem dessa condição frequentemente relatam dor, sensibilidade ao toque e uma sensação de peso nas extremidades inferiores. Esses sintomas podem se agravar com o tempo, especialmente se o lipedema não for tratado. O estágio da doença pode variar significativamente entre os indivíduos, e cada estágio apresenta características distintas. Nos estágios iniciais, a gordura acumulada pode parecer simétrica e difusa, enquanto em estágios mais avançados, a pele pode desenvolver nódulos e a forma das pernas pode se tornar desproporcional. O impacto do lipedema na qualidade de vida é significativo. Muitas mulheres enfrentam dificuldades para encontrar roupas que se ajustem adequadamente, devido ao acúmulo de gordura em áreas específicas. Além disso, atividades cotidianas, como caminhar ou praticar exercícios físicos, podem ser limitadas pela dor e pelo desconforto. É importante que as pessoas estejam cientes de que o lipedema não é apenas uma questão estética. Trata-se de uma condição médica que pode levar a complicações mais sérias, como problemas articulares devido ao estresse adicional nas articulações. Embora a causa exata do lipedema ainda não seja completamente compreendida, acreditam-se que fatores hormonais e genéticos desempenhem um papel significativo no seu desenvolvimento. Estudos sugerem que a condição pode estar relacionada a alterações hormonais, especialmente durante períodos de flutuação hormonal, como puberdade, gravidez e menopausa. Além disso, o histórico familiar de lipedema pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença, indicando uma possível predisposição genética. A identificação precoce do lipedema é essencial para prevenir a progressão da doença. Muitas vezes, as mulheres são diagnosticadas erradamente com obesidade e incentivadas a emagrecer através de dietas restritivas, que muitas vezes não proporcionam resultados. Isso não apenas leva à frustração, mas também pode agravar os sintomas do lipedema. Portanto, é fundamental que profissionais de saúde estejam cientes das características do lipedema e sejam capazes de oferecer um diagnóstico adequado e um plano de tratamento eficaz. O tratamento do lipedema é multifacetado e pode incluir uma combinação de abordagens, como terapia conservadora e intervenções cirúrgicas. A terapia conservadora geralmente envolve a utilização de roupas de compressão, que ajudam a reduzir o inchaço e a dor, além de promover a circulação sanguínea. A fisioterapia também pode ser benéfica, pois ajuda a melhorar a mobilidade e a força muscular, além de oferecer suporte emocional e psicológico. Em casos mais avançados, onde a qualidade de vida é significativamente afetada, a cirurgia pode ser considerada. A lipoaspiração é uma opção comum para remover o tecido adiposo acumulado, proporcionando alívio dos sintomas e melhorando a aparência estética. No entanto, é crucial que qualquer procedimento cirúrgico seja realizado por profissionais experientes familiarizados com o lipedema, pois a abordagem inadequada pode resultar em complicações. Além disso, a conscientização sobre o lipedema é essencial para promover um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Campanhas educativas e programas de sensibilização podem ajudar a desmistificar a condição e encorajar as mulheres a procurar ajuda médica. O apoio de grupos de pacientes também pode ser valioso, proporcionando um espaço para compartilhar experiências e informações, além de reduzir o sentimento de isolamento que muitas mulheres enfrentam. Em suma, o lipedema é uma condição frequentemente mal compreendida que pode ter um impacto profundo na qualidade de vida das mulheres que o enfrentam. A falta de diagnóstico adequado e a confusão com outras condições podem levar a um sofrimento desnecessário. Portanto, é essencial que tanto os profissionais de saúde
enquanto os pacientes estejam informados sobre os sintomas, as causas e as opções de tratamento do lipedema. O reconhecimento e a validação da dor e do desconforto experimentados por aqueles que vivem com lipedema são passos cruciais para promover um ambiente de apoio e compreensão. Com o tratamento adequado, muitas mulheres podem recuperar a qualidade de vida e a saúde, permitindo que vivam plenamente e sem limitações. É fundamental que a comunidade médica continue a se educar sobre essa condição e que as mulheres se sintam encorajadas a buscar o diagnóstico e o tratamento que merecem. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!